Você já imaginou caminhar pelas mesmas ruas onde Jesus passou? Ou visitar o local exato onde Davi enfrentou Golias? Hoje vamos fazer uma viagem extraordinária através do tempo, explorando 10 lugares bíblicos fascinantes, como eram há milhares de anos e como estão nos dias de hoje. Prepare-se para se surpreender! Vamos começar por Jerusalém, a cidade santa. No tempo do rei Davi, era uma fortaleza cercada por muralhas. No período de Jesus, era uma metrópole movimentada com um magnífico templo de Herodes dominando a paisagem. Mercadores, peregrinos e soldados romanos enchiam suas ruas de pedra. Hoje, Jerusalém moderna é uma cidade vibrante onde o antigo e o novo coexistem. O Muro das Lamentações, remanescente do Segundo Templo, recebe milhões de visitantes anualmente. A antiga Cidade Velha preserva suas 4 divisões: judaica, cristã, muçulmana e armênia. E você ainda pode caminhar pelas mesmas pedras que Jesus caminhou na Via Dolorosa. Agora vamos para Belém, a pequena cidade de Judá mencionada por Miqueias. No tempo de Jesus, era uma vila humilde de pastores, com cerca de 300 habitantes. Foi aqui, numa simples manjedoura, que nasceu Jesus Cristo. A região era conhecida por seus campos, onde pastores cuidavam de seus rebanhos. Hoje, a Igreja da Natividade, construída no século IV sobre a suposta gruta do nascimento de Jesus, é um dos locais cristãos mais antigos em uso contínuo. Belém cresceu para uma cidade de mais de 30 mil habitantes na Cisjordânia. O local exato do nascimento está marcado por uma estrela de prata de 14 pontas no subsolo da igreja. Agora vamos para o Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré ou Tiberíades, era o centro da atividade de Jesus. Aqui ele chamou seus primeiros discípulos, pescadores como Pedro, Tiago e João. Era um lago repleto de peixes, cercado por vilarejos prósperos como Cafarnaum e Betsaida. Jesus caminhou sobre estas águas e acalmou suas tempestades. Hoje, o Mar da Galileia permanece como o maior lago de água doce de Israel, com 21 quilômetros de comprimento. Ainda é possível navegar em réplicas de barcos da época de Jesus. As ruínas de Cafarnaum, incluindo a sinagoga do século IV, construída sobre a sinagoga onde Jesus ensinou, estão preservadas. Curiosamente, em 1986, uma seca revelou um barco de pescador datado do século I, apelidado de Barco de Jesus. Agora vamos para Nazaré. Nazaré era uma aldeia tão insignificante que nem é mencionada no Antigo Testamento. Com apenas 200 a 400 habitantes, era o lar de José e Maria. Aqui, o anjo Gabriel anunciou a Maria que ela daria à luz o Salvador. Jesus cresceu nestas colinas, trabalhou como carpinteiro e passou os primeiros 30 anos de sua vida. Hoje, Nazaré se transformou na maior cidade árabe de Israel, com mais de 75 mil habitantes. A Basílica da Anunciação, construída em 1969, é a maior igreja do Oriente Médio e marca o local tradicional da Anunciação. Arqueólogos descobriram uma casa do século I que pode ter sido contemporânea de Jesus. A cidade oferece uma janela única para entender como era a vida na época de Cristo. Jericó é considerada uma das cidades mais antigas continuamente habitadas do mundo, com mais de 10 mil anos. Na Bíblia, é famosa pela queda de suas muralhas quando Josué e os israelitas marcharam ao redor dela. Também foi o cenário da parábola do bom samaritano, e onde Jesus curou o cego Bartimeu. A cidade estava estrategicamente localizada perto do Rio Jordão. Hoje, a Jericó moderna, na Cisjordânia, tem cerca de 20 mil habitantes. As escavações arqueológicas em Tel es-Sultan revelaram 20 camadas sucessivas de assentamentos. As ruínas das antigas muralhas ainda podem ser vistas. Agora vamos ao Monte Sinai. O Monte Sinai, também chamado de Horebe, é onde Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus. Foi aqui que a lei foi entregue ao povo de Israel em meio a trovões,
relâmpagos e a presença manifesta de Deus. O monte era considerado tão sagrado que o povo foi advertido a não tocá-lo. Hoje, o local tradicional é o Jebel Musa, Monte de Moisés, na Península do Sinai, Egito, com 2.285 metros de altitude. O Mosteiro de Santa Catarina, construído no século VI aos pés do monte, é um dos monastérios cristãos mais antigos ainda em funcionamento. Milhares de peregrinos sobem os 3.750 degraus de pedra para ver o nascer do sol do cume. Agora, veremos o Rio Jordão. O Rio Jordão tem imenso significado bíblico. Josué e os israelitas o atravessaram milagrosamente para entrar na Terra Prometida. Naamã, o general sírio, foi curado de lepra ao mergulhar 7 vezes em suas águas. Mais famoso ainda, João Batista batizou Jesus Cristo no Jordão, quando o Espírito Santo desceu como pomba, e a voz de Deus declarou: "Este é meu Filho amado." Hoje, o Rio Jordão flui por 251 quilômetros do Mar da Galileia ao Mar Morto. Infelizmente, devido à irrigação intensiva, o rio diminuiu drasticamente. Em alguns pontos, tem apenas 10 metros de largura. O local tradicional do batismo de Jesus, Betânia, além do Jordão, na fronteira entre Israel e Jordânia, foi reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco em 2015. E o Mar Morto? O Mar Morto era conhecido como Mar Salgado nas Escrituras. Perto de suas margens ficavam as infames cidades de Sodoma e Gomorra, destruídas por fogo e enxofre devido à sua maldade. A esposa de Ló olhou para trás durante a fuga e se transformou em estátua de sal. A região era descrita como fértil, como o jardim do Senhor, antes da destruição. Hoje, o Mar Morto é o ponto mais baixo da Terra, 430 metros abaixo do nível do mar. Sua salinidade de 34% é quase 10 vezes maior que o oceano. Você literalmente flutua sem esforço. Mas o mar está encolhendo 1 metro por ano. Quanto a Sodoma e Gomorra, alguns arqueólogos acreditam ter encontrado evidências de uma cidade destruída por um impacto de meteoro ou terremoto, perto de Tal al-Aman, na Jordânia. Agora vamos para a Babilônia. A Babilônia foi uma das maiores cidades do mundo antigo, capital de um império poderoso. Foi aqui que os judeus foram exilados por 70 anos. O rei Nabucodonosor construiu os famosos Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Hoje, as ruínas da Babilônia ficam 85 quilômetros ao sul de Bagdá, no Iraque. Saddam Hussein tentou reconstruir partes da cidade nos anos 80, mas suas restaurações foram controversas. O famoso portão de Istar foi reconstruído no Museu Pergamon, em Berlim. As guerras no Iraque danificaram significativamente o sítio arqueológico. Em 2019, a Unesco finalmente declarou a Babilônia Patrimônio Mundial, mas grande parte da glória antiga está perdida para sempre. E para encerrar, Éfeso. Éfeso era uma das maiores cidades do mundo romano, com cerca de 250 mil habitantes. Possuía o Templo de Ártemis, outra das 7 maravilhas. O apóstolo Paulo passou 3 anos aqui, enfrentando um motim de ourives. Foi em Éfeso que Paulo escreveu sua famosa carta aos Efésios. Segundo a tradição, o apóstolo João viveu aqui com Maria, mãe de Jesus, em seus últimos anos. E assim concluímos nossa jornada por 10 lugares extraordinários da Bíblia. O que mais me impressiona é que esses não são apenas lugares de histórias antigas, são locais reais, que você pode visitar hoje. A arqueologia continua descobrindo evidências que corroboram os relatos bíblicos. Qual desses lugares você mais gostaria de visitar? Deixe nos comentários se quiser mais vídeos como esse. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!